tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quando a trombeta tocava, todos paravam para ouvir e corriam para descobrir qual alerta ela estava fazendo. Era assim que o povo de Deus conseguia evitar ataques, se preparar e se proteger contra os inimigos. Hoje, a trombeta está soando e você precisa saber o porquê. Ela diz respeito ao seu futuro, porque o mundo está mudando e em breve irá mudar muito mais. Nesta quarta-feira, 15 de julho, a terceira noite da trombeta, às 20 horas, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Confira os endereços: universal.org/localizar. Traga sua Bíblia.
Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Sejam todos abençoados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, nosso amigo trabalhador, mais uma manhã aqui estamos juntos e com a certeza, com a plena certeza de que Deus, Ele está com cada um de nós. Como nós sempre explicamos, falamos, você pode estar passando aí agora por uma situação complicada, você pode ter acordado aí hoje cabisbaixo, mas levante a cabeça, Deus é com você. O que não deu certo ainda vai dar certo. Tenha fé. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os trabalhadores. Deus sempre quis estar presente, né, Bispo? De todo ser humano, e tudo que Ele puder fazer para estar junto de cada pessoa, Ele faz.
Agora depende de cada um também se voltar para ele e buscar nele, né, bispo? Por isso que a cada manhã nós temos a palavra que te aproxima de Deus e você tem a fé que também te leva até ele. Basta você praticá-la e cumpri-la, que com certeza você vai alcançar as promessas. Exatamente. Você já pode deixar aqui o seu nome para o momento da oração. Daqui a pouquinho nós vamos unir a nossa fé. Hoje nós vamos até Ândio, vamos até Cane, vamos nos unir ao pastor Saulo, ao pastor Silvio e vamos estar abençoando a sua vida. Fato é, o pastor Saulo, que muitos estão abatidos, muitos estão aí, sabe, pensando em desistir. A situação a cada dia tem piorado. Nós estamos aí soando as trombetas, trazendo ao entendimento das pessoas o que tem acontecido e o que ela pode fazer para não vir a ser abatida, para não vir a ser afetada pelas circunstâncias e pelo que tem acontecido por este mundo afora. Bom dia e bem-vindo, pastor Saulo. Bom dia, bispo Alexandre, pastores e todos que estão acompanhando. É verdade, né, bispo? O senhor vê que os problemas, todo problema tem uma solução. E o problema dessa pessoa que parece impossível, na verdade o problema dela não é impossível. Ela está buscando em caminhos errados, ela está fazendo da maneira errada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tem usado os seus servos para tocar a trombeta e dizer para essa pessoa: o lugar onde você vai mudar a sua vida chama-se altar. O lugar onde você vai resolver esse problema chama-se altar. Tudo que você tem que fazer é obedecer essa voz. Você está perdido, por exemplo, nós temos muitas pessoas agora perdidas, sem saber o que fazer, porque, humanamente falando, o problema dela é insolúvel. Ela já tem pessoas que estão doentes, o médico disse, olha, não tem cura. Tem pessoas que estão com problema no casamento, o marido já saiu de casa, a traição, a esposa, de repente, já não quer mais ficar nesse relacionamento. Há pais que têm problema com os filhos, viciados nas drogas, enfim, os problemas são muitos, mas a solução é uma só. Independente do problema que a pessoa vive, a solução chama-se altar. Porque quando nós pegamos os nossos problemas e colocamos no altar de Deus, que é a mão de Deus, nós colocamos nas mãos de Deus, então para Deus não tem problema. Qual o problema que Deus tem? O que Deus não pode fazer? O que Ele não pode resolver? Então a solução ela vem. Então tudo que essa pessoa tem que fazer, bispo, é ouvir o som da trombeta. Pegar todos esses problemas que ela está vivendo e colocar nas mãos de Deus, crendo que a vida dela vai mudar. E para isso a gente está aqui. E o senhor vê, né, bispo? Tantos testemunhos já foram colocados aqui nessa programação e nas redes sociais da igreja. Quer dizer, a pessoa está vendo a vida de outras pessoas mudar. Precisa haver um despertamento. Parece muitas pessoas ela tem que parar de assistir essa programação e ela tem que começar a agir, fazer parte desse espírito que é passado aqui, porque a pessoa fica cheia de problema, assiste a vida dos outros mudar e fica pensando, será que a minha vida vai mudar? Não, não vai mudar não, se não tomar uma atitude, a vida da pessoa não muda. Então ela tem que parar de assistir essa programação, pegar os problemas que ela tem, obedecer essa voz que é de Deus e fazer aquilo que tem que ser feito para ela ter a resposta na vida dela. Exato, pastor Saulo. Na verdade, agora nós vamos falar com o pastor Silvio lá em Cane. Muitos vêm pedindo muito de Deus, mas não vêm atendendo aos pedidos de Deus. Aí assim não tem como ele então se manifestar. Mais uma vez, você que, por exemplo, está aqui pedindo oração, está aqui pedindo pela sua família, você está aqui pedindo pelos seus filhos, você está pedindo pela sua saúde, você está pedindo pelo seu financeiro, você está pedindo. Você pede, você está pedindo aqui para receber o Espírito de Deus. Não basta somente pedir. Para que o meu pedido seja atendido, eu tenho que atender ao pedido de Deus. E o pedido de Deus é que eu entregue a minha vida a Ele, o pastor Silvio, 100%. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia aos pastores e todos os trabalhadores. O senhor vê, né, bispo? Quem atende é atendido. Às vezes a pessoa se preocupa muito com o pedido dela. E a verdade é que quando a pessoa se preocupa primeiro com o pedido de Deus, ela não precisa nem se preocupar com o pedido dela, porque se ela atender ao pedido de Deus, se entregar, se derramar, fazer aquilo que Ele pede, então com certeza aquilo que a pessoa traz dentro dela, o desejo, o pedido que ela precisa, a urgência que ela tem, Deus com certeza
ele vai responder. Por isso essa pessoa ela tem que entender isso, porque poderoso é aquele que obedece. A partir do momento que a pessoa ela passa a obedecer, inclusive essa passagem que fala que poderoso é aquele que obedece, está justamente no livro de Joel. Eu estava meditando nessa passagem, nessa palavra, procurando essa passagem que poderoso é quem obedece, e é justamente no livro de Joel que nós temos falado tanto. Então essa pessoa, se ela entender isso, obedecer, fazer a vontade de Deus, derramar, se entregar, se voltar para Ele, então com certeza o pedido que ela carrega dentro dela, Deus ele vai responder. Exato. Daqui a pouquinho o senhor, juntamente com o pastor Saulo, vão estar fazendo a oração da fé, abençoando a todos os nossos amigos trabalhadores. Não se esqueçam, isso aqui é o Radio Taisô da Fé. Estamos aqui nos aquecendo para que o nosso dia seja um dia memorável, seja um dia em cujas nossas vidas glorifique a Deus. Nós estamos no jejum de Daniel, ocupados com Deus mais do que nunca, porque vale a pena sim nos voltarmos a Ele. Inclusive a palavra dele fala assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. É justo, simples, muito fácil de entender. Antes de assistirmos ao testemunho, falando a respeito do jejum de Daniel, entenda isso aqui. Esse versículo, podemos dizer, é autoexplicativo. As religiões, elas costumam complicar tudo, mas isso aqui é muito simples. Aqui está escrito assim: provavelmente é a estratégia do mal para que ninguém entenda nada e a palavra pareça apenas algo muito bonito, mas complicado. A palavra de Deus não é complicada, pastor Daniel. A palavra de Deus é simples. Como a gente sempre fala, né? Toma lá, dá cá. Eu dou, eu recebo e recebo na medida que eu dou. Pois com a medida que eu meço, eu vou ser também medido. Essa aqui é a realidade. Então, entenda, não havendo nada complicado nisso, não poderia ser mais fácil de entender. O quê? Deus está com você enquanto você estiver com Ele. E quantos já não estiveram com Deus aqui no Japão? Talvez você me assistindo agora seja o seu caso. Você um dia já esteve com Deus, mas por causa do dinheiro, por causa de amizades, por causa de vícios, por causa de pessoas, por causa de coisas, por causa de status, por causa de fofoca, por causa de fake news, você virou as costas para Deus. Pensando talvez que Ele iria... Não, Ele não foi com você. Pois Ele é com você enquanto você está com Ele. Essa aqui é a realidade. Se você não estiver com Ele, obviamente, Ele não estará com você. O chamado de Deus é para todos. Mas Ele só pode estar com aqueles que estão com Ele. Por quê? Porque Ele é justo. Estando com Ele, você... Olha, pastor Demas, isso aqui é deveras profundo. Estando com Ele, você tem direito a todas as promessas que Ele fez. Isso ninguém pode impedir. Essa aqui é a realidade. Para concluir o raciocínio. Depois diz que se você o buscar, Ele se deixará achar. Se você o buscar, Ele se deixará achar. Isto é, se você o buscar, é certo que o achará. Porque Ele se deixará achar. Ele permitirá que você o encontre. Não importa quem você seja ou o que você tenha feito. Não importa. Você vai até Ele arrependido, então ali Ele se deixa achar. Você o busca da mesma forma. Entenda, não importa o que você tenha feito. Você tem que notar o seguinte, que a condição para encontrá-lo não é ter faculdade de teologia. Porque a verdade é que muitos têm até faculdade de teologia, mas se você perguntar, conhece a Deus? Conhece a letra, mas não tem espírito, não tem o próprio Deus. Condição para encontrá-lo não é ter faculdade de teologia, não é ter este ou aquele tempo de igreja. Porque também muitos dizem assim, não, como pode? Eu não conheço a Deus. Eu já estou há tanto tempo na igreja. Não se esqueça, os piores incrédulos estão dentro das igrejas. Essa que é a realidade. Por quê? Porque conhecem,
têm recebido a palavra, têm ouvido a trombeta, mas não agem. Isso para mim, é pior do que quem esteja do lado de fora que nunca possa ter ouvido a palavra de Deus. Não é ter este ou aquele passado. A condição para encontrar Deus é buscá-lo. E a pergunta é, não é simples? É simples. Agora, para concluir, porém, aqui mais uma condição. Se você o deixar, ele também deixará você. Se você o deixar, ele também deixará você. Não porque ele quer. Então por que ele vai me deixar? Sabe por quê? Porque ele respeita a sua vontade. Deus, ele respeita a sua vontade. Se você, como a palavra de Deus fala, né? A gente diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, ele entra. Mas, caso você esteja... O senhor está ouvindo? O senhor está ouvindo? Estou batendo. Você está ouvindo aí de onde você está? Ó. Essa programação e todas as programações e todas as reuniões é Deus batendo, é Deus te alertando. Você está ouvindo? Ele está batendo. Ele está batendo porque ele quer entrar. Se você ouvir e abrir, ele entra. Se você ouvir e não abrir, ele não vai entrar. Por quê? Porque ele respeita a sua vontade. Pastor Ademar, leia aí os nomes aí, por favor, os comentários. Nós temos aqui a Vera, ela diz assim, o jejum de Daniel é um momento em que silenciamos todas as vozes do mundo e nos conectamos à voz de Deus. E sendo assim, nos preenchendo totalmente com a presença de Deus e do Espírito Santo. A Alice e o Jair, ele fala assim, bom dia bispo, todos na Goia na fé. Eu cheguei na igreja, fui liberto dos vícios e no Brasil eu cheguei a roubar para poder ter alimento em casa. Mas tudo se transformou em minha vida quando eu li essa mensagem e a coloquei em prática. Assim, tudo se transformou e eu continuo a obedecer. E ele coloca aqui a mensagem, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tá vendo? Essa que é a realidade. E o Hugo colocou aqui uma coisa muito interessante. Ele deixou uma pergunta aqui no comentário. Você pode acompanhar aí no comentário, tem uma pergunta aqui para você. Será que essa pessoa teria coragem de orar assim? Dizendo, Senhor, me trate como eu te trato? Boa essa pergunta, hein? Será que... Então, você entende o porquê de nós estarmos aqui todas as manhãs. Aqui estamos para alimentar você espiritualmente falando. Isso aqui não é um programa religioso, não, pessoal. Isso aqui é para dar para você entendimento do que você precisa fazer para que assim sendo você possa tê-lo, para que assim sendo, uma vez tendo Deus na sua vida, aí eu pergunto a você, quem que vai conseguir parar você se você tiver Deus? Quem pode parar uma pessoa que pertence a Deus? Quem pode fazer alguma coisa contra aqueles que são de fato de Deus? Não aqueles que têm uma religião, não aqueles que frequentam uma igreja, mas aqueles que são de fato de Deus. Quem é que pode alguma coisa contra os que são de Deus? Essa que é a pergunta. Por isso que nós queremos que você seja de Deus. Você que nos assiste agora aí, que diz assim, eu tenho a minha denominação. É muito comum a gente às vezes estar evangelizando. O senhor já deve ter passado por isso várias vezes. O pastor Saulo, o pastor Silvio, todos nós. A gente está evangelizando, eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha igreja. Não estou aqui por causa da igreja, meu Deus. Quantas pessoas que já chegaram e chegam até nós, que são de outras denominações, sempre as portas estão abertas. Sempre vão ser muito bem-vindos. Todos, independentemente do credo religioso. Qualquer que seja o credo religioso da pessoa, pode ser budista, shintoísta, pode ser hindu, pode ser muçulmano, pode ser católico, pode ser espírita, o que for. Se você vier a Deus, ali ele vai estar pronto para te ajudar. Se você se entregar a Deus, ali ele vai estar se entregando a você também. Ou seja, ali ele vai estar se manifestando na sua vida. E a sua vida, então, vai, de fato, arrebentar como nós falamos. Por tanto tempo já, por 49 anos, a igreja completou agora 49 anos e entramos no ano do jubileu de ouro. E você pode também fazer parte dessa caminhada
dessa história. Para finalizar, a palavra é simples. Esteja com Deus e Ele estará com você. Falávamos agora há pouco que estamos no jejum de Daniel. Você vai assistir aí o testemunho e já estaremos de volta. Eu era uma pessoa vazia e eu tentava me preencher com coisas que eu achava que eu iria encontrar a felicidade. A Luane de 2014 era uma pessoa totalmente frustrada, mesmo conhecendo a palavra. Uma pessoa triste. Eu tinha insegurança, né? Tendo total conhecimento na palavra, mas eu era uma pessoa muito insegura. Quando eu estava sozinha, eu me via triste, chorando, e mesmo conhecendo a palavra, eu não conseguia crer. Aí veio a Copa, né? Mesmo com a vida cheia de problemas, né? Tristeza. Eu vi a oportunidade da Copa ali, um momento de eu tentar ser feliz. E nesse mesmo período veio a proposta, né, de fazer o jejum de Daniel. Mas eu decidi não fazer, para torcer pelo Brasil. Na minha cabeça era a vez do Brasil ganhar o Hexa, né? Então foi onde eu falei, não, eu não posso perder. Eu já sabia que jejum de Daniel teria outras vezes, então eu falei assim, na outra oportunidade eu faço, eu me lanço. Mesmo sabendo que o jejum de Daniel seria a minha oportunidade de receber o Espírito Santo, onde ele traria toda aquela alegria, preencheria todo aquele vazio, aquela tristeza, eu decidi não agarrar, né, essa oportunidade. Ali foi o início da minha queda, porque foi onde eu fui deixando de olhar para Jesus, para olhar para outras coisas, né? Veio o esfriamento espiritual, brigas, né, no meu antigo relacionamento, e mal sabendo que ali eu viria me afastar também. Quando eu me afastei, eu senti aquela sensação da tal liberdade, e foi onde eu fui me lançando, eu fui esquecendo das coisas que eu aprendi na palavra e fui me entregando a outras coisas, envolvimento com outros homens, procurando aquela tal felicidade em pessoas, narguile, passei a fumar narguile, bebidas. Eu fazia propositalmente de me embriagar para tentar apagar todo aquele vazio, aquela tristeza que eu sentia dentro de mim. Chegou um ponto que eu me envolvi com um rapaz, onde ele era casado. Mesmo sabendo, eu quis me aprofundar, sabendo do risco que eu poderia correr, né? E foi onde ele conseguiu o que ele queria, e cada um depois seguiu sua vida. E depois dele eu acabei me envolvendo com outra pessoa, onde eu descobri uma gravidez indesejada. E eu tomei uma atitude a qual eu nunca imaginei que eu iria tomar, de não seguir com essa gestação. Eu me senti a pior pessoa do mundo, né? Eu me senti um lixo. Eu me senti uma pessoa sem valor nenhum. E quando eu já estava no fundo do poço, eu tive começo de depressão, né? E eu vi que eu tinha que fazer algo diferente na minha vida, né? Eu não poderia continuar com aquele mesmo caminho, ter as mesmas atitudes, que nada ali estava me preenchendo. Então chegou o momento que eu clamei a Deus em pensamento, pedi para Ele enviar alguém para me ajudar. E eu já tinha um estabelecimento, onde eu tenho um salão, e teve uma obreira da igreja, marcou um certo procedimento comigo, e dali então ela continuou a voltar, e ela foi me evangelizando. E ali eu me lembrei de quando eu pedi para Deus me ajudar. Eu vi como o próprio Senhor Jesus. No começo, quando ela me evangelizava, eu resistia um pouco, mas teve um dia que eu falei, eu vou. E eu achei que todo mundo ficaria me olhando, me julgando, mas foi totalmente ao contrário. Aquele pensamento que eu tinha,
que as pessoas iriam me julgar, o apontar o dedo, foi totalmente ao contrário. As pessoas me abraçou de uma tal forma que eu falo que foi o abraço do Senhor Jesus. E ali eu fui tendo um entendimento, né, da minha libertação, de seguir o caminho de Jesus. E quando eu voltei, eu tive um entendimento que o Espírito Santo, ele tinha que ser a minha prioridade, porque no passado a minha prioridade era o meu eu, e dessa vez eu tive esse entendimento, que eu tinha que ter ele mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer desejo na minha vida. E ali foi nascendo uma sede dentro de mim. Eu ouvia a palavra do bispo também. Toda e qualquer oportunidade que eu tinha de estar próxima de Deus, com jejuns, orações, madrugada, sacrifício, eu passei a fazer, passei a ter o desejo de fazer também. Até que eu havia feito o jejum de Daniel, né? Terminei o jejum e em seguida veio a Fogueira Santa, a proposta da Fogueira Santa, e foi onde eu me lancei no altar. E é onde foi que eu falei para Deus: meu Deus, está aqui o meu tudo, o meu eu, o meu passado, as minhas tristezas, os meus erros, eu te entrego em tuas mãos, até mesmo o meu futuro, né, os meus planos. E foi aonde eu me entreguei por completo, sem reservas. Foi aonde eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, toda aquela tristeza, aquelas dúvidas, medo que eu tinha, se transformou em alegria, se transformou em paz, que eu não tinha dentro de mim. Então ali eu tive paz, eu tive alegria, eu tive a certeza que Deus, ele era comigo, e eu senti o amor e a dor que o Senhor Jesus sente pelas almas. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que tem confiança, né? Sei que Deus, ele está comigo. Pode cair o mundo, mas eu confio no Deus que está dentro de mim. Tenho paz, tenho alegria, tenho uma família completa, né? Tenho uma empresa, né? Mas o mais importante que eu tenho, e eu não largo mão, é o Espírito Santo. Eu posso dizer que eu encontrei minha verdadeira alegria, o meu verdadeiro amor, aonde eu tentava procurar pessoas, em bens materiais, foi aonde eu encontrei no Espírito Santo. A paz que eu procurava, né, no mundo, com coisas, redes sociais, coisas seculares, a paz que eu tanto procurava, eu recebi no altar. É exatamente o que falávamos agora há pouco, né? Buscou, achou. Deus se deixou achar. Você também pode buscá-lo. E uma vez você o achando, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais você vai acordar pela manhã confessando derrotas, preocupado com o que pensam ou deixam de pensar. Todas as manhãs serão diferentes. Nós vamos ler aqui alguns comentários, daqui a pouquinho vamos orar, juntamente com o pastor Saulo e com o pastor Silvio. Bicho, nós temos aqui a Tina Matos, ela pede oração, né? Ela cita o nome aqui dos familiares. A Marta, ela fala: eu nunca vou deixar meu pai, que me tirou da lama das perdições, e por ele que eu vivo de fé em fé, e o jejum eu fico mais forte. A Luciana, ela diz: Deus é um ser educado, ele não entra onde ele não é aceito. Se ele bate sua porta, e porque ele quer entrar em você e mudar a sua vida. Ele está batendo, abre o seu coração. A Chilene fala: é verdade, bispo, quanto tempo fiquei perdida no meu orgulho. Recebia convite para mudar, mas não fazia tempo para Deus. Mas Deus é tão misericordioso que transformou minha vida no momento em que eu disse: eis-me aqui, Senhor. E o Tochico diz aqui: bom dia, Tacaoca conectado, o Mamoro está aqui também, Dona Janaílda, a Marli lá de Cesac, a Tina Matos conectada. Uma coisa que eu estava pensando, né, bispo? Você vê que Deus, um dos atributos dele é onipresente. Deus não está escondido. Ele sempre está presente para aquele que o buscar, se voltar para ele, né? Às
Às vezes a pessoa pensa que Deus é um ser que está muito longe e que não vai ouvir ela porque ela não merece, mas não, Deus é presente. Deus é presente. Fica aí a dica, né? Inclusive, Ele está aí agora onde você está. E agora nós vamos buscá-lo. E aí onde você está, se você o buscar, você o encontrará. Ele vai se deixar encontrar. E você vai sair daí da sua casa hoje. Eu não sei onde você está agora, mas uma coisa eu sei. Você vai perceber a diferença na sua vida. São 7 horas e 26 minutos aqui no Japão. Daqui a pouquinho, às 8 horas, vamos ter a primeira reunião do dia em todas as nossas igrejas Universal do Reino de Deus, no solo japonês. E você pode ainda hoje, se não agora pelas 8 da manhã, durante o dia às 10, depois às 3 da tarde, às 18 horas, se você conhece algum japonês, e especialmente às 20 horas com estudo falando da terceira trombeta. Vamos falar com Deus. O pastor Saulo e o pastor Silvio vão orar. O pastor Silvio começa desde Cana e o pastor Saulo então encerra desde Andio. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos força, unimos fé, juntamente, meu Pai, com essas pessoas que participam dessa programação. Oramos, meu Deus, por cada nome que foi deixado, meu Deus, que o Senhor possa visitá-los, aonde quer que eles estejam. Abençoa, meu Pai, a todos os trabalhadores, essa pessoa que está indo trabalhar, está indo para a escola, está voltando do serviço. Essa pessoa, meu Pai, meu Deus, que está se preparando para começar mais uma jornada na vida dela. Que o Senhor, meu Deus, dê a ela direção, sabedoria em tudo que ela fizer. E que esse dia seja uma bênção na vida dela. E que ela possa, meu Pai, guardar, meu Deus, essa palavra que foi passada, essa mensagem que foi passada nessa programação. Que se ela entender isso, meu Pai, se voltar para Ti, o Senhor, meu Pai, com certeza será com ela. E que ela possa se manter firme nos Teus caminhos, pois é o que nós determinamos em o nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, venha despertar a fé de cada pessoa, meu Deus, que ouve agora. Ela ouve essa oração, ela já ouviu os testemunhos, ela ouve essa programação. Meu Deus, então que a Tua voz entre dentro dela, para destruir, meu Pai, todos os medos, tirar todas as dúvidas, tirar, meu Deus, essa fraqueza, essa sensação, meu Deus, de impotência que de repente ela sente, que o Senhor agora venha despertar essa pessoa, meu Pai, colocar dentro dela a certeza absoluta que a vida dela, ela vai mudar, depende dela, não depende propriamente do Senhor, porque o Senhor já está, meu Pai, à disposição, o Senhor já determinou a bênção. Na verdade, tudo que essa pessoa precisa fazer é buscar essa bênção, se entregar a Ti. Então desperta, meu Pai, cada pessoa, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no hospital, meu Pai, aqueles que estão agora caídos, derrotados dentro de si. Ó, meu Deus, fortaleça essa gente e faça uma revolução na vida de cada um deles, que esse problema, meu Pai, que ela vive hoje, vai ser o testemunho dela amanhã. Então que ela se desperte nesse momento. Nós entregamos a todos, meu Pai. Sabemos que os problemas são muitos e diversos, não podemos falar de todos, mas temos a certeza que o Senhor conhece cada pessoa, sabe o que ela está passando, e o Senhor, meu Deus, acima de tudo, o desejo do Senhor é transformar essa vida, e que isso aconteça, e já aconteça agora, a partir desse momento, em o nome do nosso Senhor Jesus. Assim determinamos e cremos, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sejam todos abençoados. Prepare-se. Busquem a Deus. Ele vai se deixar achar. E uma vez você o achando, você e ele se tornando uma só pessoa, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Chegamos ao final da nossa participação. Caso essa pessoa queira participar aí, o pastor Saulo, em Andio, endereço e os horários, por favor.
É Aitken Anjushi Akamatsu Cho Okita, 85-2, na rota 45. Próximo aqui é o Hospital Anjo Kosei. Se ela quiser ligar para a gente, 080 30 70 3777. Reuniões agora logo mais 8 e 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, especialmente às 8 horas da noite. Tenho certeza que essa pessoa, se ela vir buscar a Deus, se ela ouvir essa voz, a vida dela começa a mudar a partir de hoje. Obrigado, Deus abençoe o senhor e todo o povo aí de Anjo. E aí em Cane, pastor Silvio? Nós estamos aqui, bispo, em Gifken, Kanishi, Dota 2752-4, bem na rota 84, entre o Produto Brasileiro Boi Bom e a Fábrica Caiaba, às 8 da manhã, às 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente às 8 horas da noite, bispo. Deus abençoe o senhor também, a todo o povo aí de Cane. E nós vamos estar aqui na nossa sede nacional do Japão, com toda a nossa equipe de fé, com os obreiros, com os membros de todos os grupos. Você é o nosso convidado. Talvez você que tenha o deixado, ele está aí à sua espera. Se você se voltar para ele, se você vier buscá-lo, ele vai se deixar achar, vai se manifestar em você. E tudo se fará novo aqui na nossa sede nacional, em Hamamatsu, Shizuoka Ken, Hamamatsu Shi, Chuo, Kitateira de Macho 211-19, aqui na Avenida Ekinan Odori. Deus abençoe a sua vida e até lá. Quando a trombeta tocava, todos paravam para ouvir e corriam para descobrir qual alerta ela estava fazendo. Era assim que o povo de Deus conseguia evitar ataques, se preparar e se proteger contra os inimigos. Hoje, a trombeta está soando e você precisa saber o porquê. Ela diz respeito ao seu futuro, porque o mundo está mudando e em breve irá mudar muito mais. Nesta quarta-feira, 15 de julho, a terceira noite da trombeta, às 20 horas, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Confira os endereços: universal.org/localizar. Traga sua Bíblia.